Boa noite, sou Luiz Eduardo de Brito Correia, meu RU 3312-738, sou aluno da Uninte Polo de Juara, minha orientadora Maria de Fátima da Silva, e a nossa aula de hoje é de matemática, onde fala das funções sociais, e um dos tópicos da função social, um dos conteúdos, é sobre o sistema de contagem, né? Então, nós iremos observar, né, no dia a dia que o sistema de contagem é muito interessante, porque a gente passa o dia todo contando, passa o dia todo tendo contato com números. Então, no dia a dia, estamos interessados em contar o número de maneiras que um experimento ou experiência pode ser realizado, tá? Então, um exemplo, de quantas maneiras podemos organizar uma fila com 4 pessoas? Então, é interessante nós darmos esses exemplos para os nossos alunos, mostrar isso aí, mostrar essa interação da teoria com a prática, porque eles vão sentir, eles vão observar o concreto, né? E com isso terá sentido a aprendizagem para eles, porque muitas vezes eles até nos surpreendem. Pergunta: professor, mas onde é que vamos utilizar isso, professor? Né? Aí, no caso, se você não estiver preparado para fazer essa interação, essa relação entre o teórico e o prático, o sentido da aprendizagem para esses alunos, que são alunos de segundo ano, né? Eles estão no início da vida escolar, praticamente, né? Então, vai estar se queimando bases, porque ele perde o interesse. Ele perde o interesse. E quando ele vê que tem assim um significado, eles vão ficar mais interessados, vão perguntar, vão interagir, né? Então, isso é muito importante, fazermos essas comparações com o dia a dia. Também podemos falar sobre as senhas. Quantas senhas com 3 dígitos podemos formar usando os dígitos ímpares do sistema decimal, né? Então, também são várias maneiras que podemos estar demonstrando isso aí, que podemos estar utilizando 3 dígitos, né, de maneiras diferentes, que vai formar várias senhas, né? Mas só isso aí temos que estar trabalhando com esses alunos, de segundo ano. Tem que estar mostrando, não é isso? Tem que trabalhar o concreto com ele, como eu já tinha falado anteriormente, né? Para que eles possam sentir o interesse, também para sanar suas dúvidas, né? Porque muitas vezes você pode falar uma coisa e, se não mostra, eles vão ficar com ideias diferentes daquilo lá. Então, é importante que você vá fazer essa relação, mostre na prática, né? Tá aqui os 3 números, né? Vamos fazer de várias formas, senhas, né? com esses 3 dígitos, né? E vai mostrando para eles, né? Entregando para eles também, e eles vão se desenvolvendo e, consequentemente, a aprendizagem vai ser muito melhor. Outro exemplo podemos citar de quantas maneiras podemos entrar e sair de um estádio de futebol que possui 5 portões, né? Você vê, às vezes o aluno ele está vivenciando isso aí, né? São alunos que frequentam esses locais, né? Então você vai pegar esses locais aí e vai trazer para os exemplos, né? Para que eles possam estar fazendo essa interação, não é isso? Porque é a vivência deles, é o cotidiano dele. Então é muito interessante esse sistema de contagem. É muito importante que possamos fazer essa interação, né, com os alunos. Outro exemplo que podemos estar citando: de quantas maneiras diferentes podemos pintar uma bandeira de 3 listras, usando as cores amarela ou verde.
né? Então, no caso, você vai também dar exemplo aí, pegar uma bandeira e pintar de 3 listras usando 2 cores, né? Então você vai também mostrar de quantas maneiras você pode contar, de quantas maneiras você pode estar confeccionando essa bandeira, né? E mostrando para o aluno, colocar ele para fazer. Você vai dar o exemplo e coloca eles para fazer, pintar a bandeira com 3 listras, pinta dessa forma, pode ter outra forma diferente, pinta desse jeito, e depois ele vê as possibilidades e ele vai contar quantas bandeiras foi pintada com três listas diferentes, com as mesmas cores, né? Verde e amarela no caso, tá? Podemos também citar outro exemplo, uma maneira simples de obter total de possibilidades, no caso de um experimento, né? Acontecer o que no caso? É fazer o experimento, não é? Depois descrever todas as opções possíveis e fazer a contagem direta, né? Entretanto, isso nem sempre é viável, porque o de ser tão grande que se torna impraticável a contagem direta dos resultados, tá? Mas quando os resultados são pequenos, é interessante fazer. É interessante você pegar, fazer com o aluno, você faz para ele primeiramente, mostra, dá um exemplo e deixa ele fazer, porque só eles fazendo, eles vão sentir aquele prazer de não de realizar, mas de sanar suas dúvidas. Porque muitas vezes você fala e pode dizer assim, mas professor, mas será que é verdade, professor? Acontece isso mesmo? Então tá bom, então tá aqui, ó. Tá aqui, no caso das bandeiras, tá aqui ó, o desenho da bandeira, e você vai pintar com 3 cores aqui, não, com 3 listas. Com 3 listras. Você conta, tá? Com 3 listras, mas as cores que você vai utilizar vai ser o amarelo e o verde. Aí agora você vai pintar de forma diferente, né? Você vai mudando essas listras, né? E depois você vai contar quantas bandeiras foram não suficientes, mas quantas bandeiras foram possíveis estar confeccionando aí, né? Então é muito interessante. Tá? No caso, como está falando aqui, no caso foi dado um exemplo aí de quantas maneiras diferentes um candidato pode chutar todas as questões de um teste com 10 questões do tipo V ou F, né? Um estádio de futebol possui 6 portões. De quantas maneiras distintas, quantas maneiras diferentes uma pessoa pode entrar no estádio e sair dele por um portão diferente do que ele usou para entrar, né? Porque muitas vezes ele pode sair do mesmo portão, mas ter entrado por portão diferente, né? Então você vai numerar os portões e vai também estar demonstrando junto com eles, com os alunos. Então essa forma de contagem, de contar, fazendo a interação do prático com o teórico, vai ser muito interessante para a aprendizagem das crianças, dos alunos do ensino fundamental, do 2º ano do ensino fundamental, no caso, onde está falando de funções sociais dos símbolos. No caso, primeiro tópico aí que foi falado nessa nossa aula foi sobre contagem, tá? Então, para essas situações, usamos o princípio fundamental de contagem, ou princípio multiplicativo, que é um método algébrico para determinar o número total de possibilidades. Então, no caso,
No caso, por exemplo, eu passo lá como aqui está falando, do princípio multiplicativo. Fica muito difícil a criança ter o primeiro contato, por exemplo, com a multiplicação, né? Eles estão mais acostumados com colocar, com tirar, né? Com a adição e subtração. Quando vem a multiplicação, né, que você passa ali uma tabuada ali de, mesmo que seja pequena, seja de a de 1, a de 2, a de 3, né? Mas ele sente aquela dificuldade. Mas como é que, professor, como é que multiplica? Como é que vai multiplicar? Como é que vai ficar esse resultado, né? Então, nesse caso aqui, dessas possibilidades, também você pode estar auxiliando nesse processo de multiplicação, que é um princípio multiplicativo, né? Como foi falado, que é um método algébrico para determinar o número total de possibilidades, tá? Então, este método ele vai consistir em multiplicar o número no caso, vai multiplicar o número de possibilidades de cada etapa do experimento. Para entendermos melhor, nós podemos estar fazendo algum gráfico, podemos fazer algum gráfico, né, colocando lá o princípio fundamental da contagem, né, gráficos, cartazes, né, e você vai estar demonstrando também. Além de vocês colocar a parte teórica lá da multiplicação, né, no caso da contagem do princípio multiplicativo, da quantidade de vezes que pode estar acontecendo, porque isso é um sistema de contagem, né? Você pode também colocar o quê? Colocar cartazes, né, ilustrados com alguns exemplos. Aí você, com a explicação da teoria, com os cartazes que é colocado ali e com os exemplos práticos, então a criança ela vai aperfeiçoar muito mais esse sistema de contagem, tá? No caso, um exemplo, vamos supor que ele deu um exemplo aqui. Vamos supor que 3 atletas participam de uma corrida. Quantos resultados existentes para o primeiro, segundo e terceiro lugares? Tá. Aí vem a resolução, que no caso você vai dar o problema e depois você vai resolver para eles, né, para estimular a sua aprendizagem. Cada resultado consta como uma tripla ordenada, no caso A, B, C, onde A representa o atleta que chegou em primeiro lugar, B, o atleta que chegou em segundo lugar e C, o atleta que chegou em terceiro lugar. Então, A, B e C pertencem ao conjunto de atletas, né? Porque os 3 pertencem ao conjunto de atletas, né? E você pode demonstrar que A é diferente de B, A é diferente de C e B é diferente de C, tá? Então, no caso, aí você vai montando as possibilidades, né, que pode acontecer, né, para você estar explicando para os alunos, tá? Então, a nossa aula de hoje foi sobre função social do símbolo, função social do símbolo, no caso, a aula de matemática, e que começou falando sobre contagem. E nessa contagem desses números, né, no caso são os números naturais, essa contagem ela apareceu as possibilidades que pode estar acontecendo onde foi dado alguns exemplos aqui. Então, boa noite, obrigado pela atenção.